Era uma noite comum na Basílica Nacional de Aparecida. O movimento intenso das romarias já havia diminuído, os corredores estavam em silêncio e o altar principal permanecia apenas com a iluminação básica que acompanha o período noturno. Guardas, funcionários e alguns fiéis que escolheram permanecer em oração descrevem o ambiente como tranquilo, sereno, quase adormecido pelo peso do silêncio que envolve a madrugada. Foi nesse cenário que algo surpreendente começou a acontecer. Um feixe de luz intenso, sem origem aparente, surgiu do alto e se concentrou diretamente sobre o altar central, iluminando exclusivamente a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Não era uma luz comum de refletores ou equipamentos de iluminação na basílica, pois todos já estavam desligados, seguindo o protocolo da noite. A claridade era branca, quase dourada, e parecia pulsar levemente, como se tivesse vida própria. Quem presenciou garante que o fenômeno não durou poucos segundos. Pelo contrário, o altar permaneceu iluminado por minutos inteiros, dando tempo para que aqueles que estavam presentes não apenas observassem, mas também fossem profundamente tocados pela cena. Um dos seguranças relatou que, acostumado à rotina monótona das madrugadas, ficou paralisado, incapaz de mover-se, apenas olhando fixamente para a imagem iluminada. Em suas palavras, parecia que o céu havia descido sobre o altar. Alguns poucos fiéis que estavam recolhidos em oração caíram em lágrimas ao testemunhar a cena. Uma senhora, peregrina do interior de Minas Gerais, afirmou que, naquele exato momento, fazia uma súplica silenciosa pela saúde de sua filha internada. Ao ver a luz cobrindo a imagem da santa, sentiu no coração a certeza de que sua oração havia sido ouvida. O episódio marcou não apenas a memória dela, mas também sua fé, que foi renovada com uma força indescritível. O que impressionava era a precisão do fenômeno. Toda a basílica permanecia mergulhada em sombras, com seus corredores apagados, mas a imagem de Nossa Senhora Aparecida estava coberta por uma claridade resplandecente, como se fosse o centro de um palco preparado pelo próprio céu. Quem descreveu o momento ressalta que não se tratava de uma luz difusa, mas concentrada, quase moldada para revelar a presença da padroeira em sua totalidade. Funcionários responsáveis pela manutenção foram chamados rapidamente, pensando tratar-se de algum problema técnico. No entanto, ao verificar o sistema de iluminação, confirmaram que não havia qualquer refletor ligado ou registro que pudesse justificar a intensidade daquele clarão. A cena era, para todos, inexplicável do ponto de vista humano. O silêncio que dominava a basílica se intensificou ainda mais. Muitos descrevem que o ambiente parecia suspenso no tempo. Não se ouviam passos, nem o farfalhar das roupas, nem as respirações nervosas. Apenas a luz, firme e imponente, preenchendo o espaço sagrado com uma presença que ia além do físico. Esse instante misterioso marcou o início de uma onda de relatos, especulações e reflexões. Para alguns, era um milagre. Para outros, um sinal. Mas, acima de tudo, para todos que presenciaram, foi um momento que jamais será esquecido. Quando o feixe de luz se concentrou sobre o altar, cada pessoa presente na basílica reagiu de forma única. Mas todas essas reações convergiam para o mesmo ponto: a sensação de que algo sobrenatural estava acontecendo diante de seus olhos. Muitos descreveram que não era apenas a visão da luz que os tocava, mas uma força invisível que parecia penetrar o coração de cada fiel, despertando sentimentos profundos, em alguns casos, inexplicáveis. A peregrina de Minas Gerais, que já havia relatado sua súplica pela filha doente, conta que a emoção foi tão grande que não conseguiu permanecer em pé. Seus joelhos simplesmente cederam, e ela se viu ajoelhada diante da imagem, com lágrimas escorrendo sem que pudesse contê-las. Para ela, aquele instante foi uma resposta direta do céu, como se Nossa Senhora tivesse descido ao seu encontro para lhe assegurar que sua prece não cairia no vazio. Outro testemunho marcante veio de um jovem casal que, segundo relatam, atravessava uma crise conjugal. Haviam viajado até Aparecida em busca de paz e reconciliação, sem saber ao certo o que encontrar. Quando viram a luz intensa cobrindo o altar, descreveram uma sensação de calor que os envolveu ao mesmo tempo, como se fossem abraçados por algo maior do que eles próprios. Naquele momento,
deram-se as mãos e decidiram recomeçar, tomando o episódio como um sinal para restaurar o amor e a união. Funcionários da Basílica, acostumados à rotina de manutenção e vigilância, também se viram abalados. Um dos seguranças, veterano no trabalho e descrito pelos colegas como cético, declarou em depoimento que nunca havia acreditado em milagres. No entanto, diante da cena, sua incredulidade se transformou em silêncio absoluto, seguido de lágrimas inesperadas. Segundo ele, não era possível resistir à sensação de estar diante de algo que transcende a explicação. Os presentes relatam ainda uma atmosfera diferente que se instaurou no local. Alguns descrevem que o ar parecia mais leve, como se uma fragrância suave tivesse preenchido o espaço, embora não houvesse flores ou incensos naquele momento. Outros afirmaram sentir um calor inesperado, mesmo em plena madrugada, quando a temperatura geralmente cai e a basílica fica fria. E não foram apenas os adultos que reagiram. Havia uma criança entre os fiéis, uma menina de aproximadamente 7 anos. Sua mãe contou que, quando a luz surgiu, a pequena apertou sua mão, com os olhos fixos no altar, murmurou: "Olha, mamãe, a Nossa Senhora está sorrindo." Essa fala simples e inocente emocionou a todos que ouviram, como se a criança tivesse percebido algo ainda mais profundo do que os adultos conseguiam enxergar. Enquanto a cena se desenrolava, não houve murmúrios ou conversas paralelas. O silêncio que tomou conta da basílica foi descrito como sagrado. Até mesmo aqueles que estavam em movimento ou realizando tarefas de rotina pararam automaticamente. Era como se todos, de forma involuntária, soubessem que não podiam quebrar aquele momento com palavras humanas. Alguns fiéis mais emocionados chegaram a tentar registrar a cena com celulares, mas muitos disseram que as imagens não capturavam a intensidade real da luz. O brilho aparecia distorcido nas câmeras, sem transmitir a força que os olhos viam. Essa discrepância gerou ainda mais comoção, pois reforçava a ideia de que o fenômeno não era algo para ser registrado em aparelhos, mas para ser vivido espiritualmente por quem estava lá. A intensidade emocional foi tamanha que, após o desaparecimento da luz, várias pessoas permaneceram imóveis, ainda absorvidas pelo impacto. Muitos não conseguiram voltar a rezar imediatamente, apenas ficaram sentados ou ajoelhados em silêncio, como se ainda estivessem processando o que haviam presenciado. Esse segundo momento, marcado pelos testemunhos e pela transformação interior de cada fiel, deixou claro que a experiência não se tratava apenas de um evento visual. Era algo que tocava profundamente a fé e a vida das pessoas, trazendo paz, esperança e renovação espiritual. O silêncio que se instaurou na basílica durante o feixe de luz não permaneceu apenas ali. Assim que o fenômeno terminou, e as pessoas começaram a recobrar os sentidos e organizar seus pensamentos, a notícia se espalhou como fogo em campo seco. Em minutos, fiéis que haviam tentado registrar a cena em celulares começaram a compartilhar imagens e relatos nas redes sociais. Embora os vídeos não conseguissem capturar a intensidade real do brilho, como muitos testemunharam, ainda assim mostravam um clarão focalizado sobre o altar, em um horário no qual nenhuma iluminação artificial estava direcionada à imagem. Logo, grupos de WhatsApp ligados a comunidades religiosas começaram a receber as mensagens. Fotos desfocadas, vídeos tremidos, áudios carregados de emoção. Cada um contribuía para a construção de um mosaico que tomava forma. Algo extraordinário havia acontecido em Aparecida, e não apenas os presentes na Basílica estavam comovidos, mas pessoas de todo o Brasil passavam a ser impactadas indiretamente. Os padres responsáveis pelas celebrações naquela noite também foram abordados. Um deles, em entrevista para uma rádio católica local, descreveu que não havia nenhuma programação especial de iluminação naquele horário, nem testes de equipamentos que pudessem justificar o feixe. Foi como se o céu tivesse acendido uma lâmpada invisível, focada apenas sobre Nossa Senhora, disse com a voz embargada, reconhecendo que, como sacerdote, já havia visto muitas demonstrações de fé, mas nada comparável ao que testemunhou naquele instante. Outros religiosos procuraram manter cautela, ressaltando que a Igreja Católica sempre trata fenômenos como este com prudência, investigando e analisando antes de emitir qualquer declaração oficial.
No entanto, mesmo nesses discursos mais comedidos, havia um traço inegável de emoção, como se nem mesmo a linguagem institucional pudesse abafar o impacto sentido. Do lado dos fiéis, o episódio rapidamente ganhou proporções de testemunho coletivo. Pessoas que não estavam presentes passaram a se emocionar apenas com os relatos. Uma senhora em Fortaleza contou em um vídeo publicado nas redes que, ao ouvir a notícia do fenômeno, sentiu um calor percorrer o corpo e começou a chorar, como se tivesse sido tocada espiritualmente à distância. Eu não estava na basílica, mas tenho certeza de que Nossa Senhora alcançou também a minha casa, disse ela. A imprensa local de Aparecida não demorou a cobrir a história. Repórteres foram até a basílica para conversar com peregrinos, funcionários e sacerdotes. Manchetes chamativas surgiram em sites regionais. Luz misteriosa cobre altar da padroeira. Fiéis relatam emoção inexplicável durante noite na basílica, e até fenômeno atrai devotos e curiosos em Aparecida. Rapidamente, jornais de outras regiões também começaram a repercutir o fato. Enquanto isso, nas redes sociais, o episódio se tornou assunto em tendência. Hashtags como #Luz de Aparecida e #Milagre na Basílica começaram a circular. Entre os milhares de comentários, havia aqueles de fé inabalável, exaltando o episódio como sinal do céu, e outros mais céticos, questionando se não se tratava de um efeito de iluminação natural, reflexos de janelas ou até manipulação digital das imagens. Esse contraste entre devoção e dúvida apenas ampliava a discussão. Programas de televisão, principalmente o de jornalismo popular, passaram a debater o caso, trazendo especialistas para tentar explicar o fenômeno. Alguns falavam em reflexo de satélites, outros em fenômenos atmosféricos, enquanto fiéis entrevistados afirmavam categoricamente que nenhuma explicação científica poderia reduzir o que sentiram no coração. Dentro da basílica, o clima continuava de comoção. No dia seguinte, os corredores estavam ainda mais cheios do que o habitual. Peregrinos que haviam visto a notícia pela televisão ou pela internet decidiram viajar imediatamente, com o desejo de estar próximos da imagem que havia sido iluminada pela luz misteriosa. Muitos chegavam emocionados, trazendo flores, velas e até cartas de agradecimento, como se a simples proximidade com o altar pudesse lhes proporcionar uma bênção especial. Os funcionários da Basílica relataram que nunca tinham visto tantos pedidos de missas de ação de graças em tão pouco tempo. Havia filas longas de pessoas esperando para acender velas e rezar, cada uma delas carregando consigo a esperança de que o episódio fosse um sinal de intervenção divina. Até mesmo pessoas de outras religiões, que normalmente não frequentam a Basílica, apareceram para conferir de perto o local. Alguns espíritas, evangélicos e até curiosos sem religião declarada estavam entre os visitantes, movidos pela sensação de que algo extraordinário realmente havia ocorrido. Para eles, não se tratava apenas de fé católica, mas de um sinal espiritual maior, que transcendia fronteiras religiosas. Dessa forma, o impacto do fenômeno não se restringiu aos fiéis presentes na noite em questão. Ele ganhou o Brasil, cruzou fronteiras religiosas e emocionais, e transformou-se em uma onda de fé, esperança e questionamentos. E como todo episódio desse tipo, trouxe à tona uma pergunta inevitável. Estaria o mundo diante de um verdadeiro milagre ou de um mistério que a ciência ainda não sabe explicar? O episódio da luz intensa iluminando apenas o altar de Nossa Senhora Aparecida não demorou a despertar debates que extrapolaram as fronteiras da Basílica e da própria devoção popular. De um lado, estavam os fiéis que viram no fenômeno um sinal direto do céu, um gesto maternal da padroeira do Brasil para confortar o seu povo. Do outro, surgiram vozes que buscavam explicações racionais, científicas ou até mesmo técnicas, tentando enquadrar o evento em fenômenos naturais, falhas de iluminação ou ilusões de ótica. Essa dualidade entre fé e ciência se tornou o centro das conversas nos dias que se seguiram. Alguns especialistas em meteorologia foram chamados para comentar o caso. Um deles, entrevistado por uma emissora nacional, sugeriu que poderia ter sido um fenômeno atmosférico conhecido como pilar de luz, causado por partículas de gelo suspensas no ar que refletem a luminosidade.
Mas logo foi lembrado que não havia condições climáticas propícias naquela noite para tal ocorrência. Outro teórico apontou a possibilidade de reflexos de satélites em órbita, capazes de projetar feixes de luz visíveis em determinadas áreas. No entanto, novamente, havia inconsistências. Como poderia um feixe ser tão concentrado e focado justamente no altar, sem se espalhar pelo restante do templo? Engenheiros elétricos e especialistas em iluminação também foram questionados. Alguns disseram que talvez houvesse uma lâmpada externa, mal posicionada, que tivesse refletido em vidraças, criando a impressão de um facho. No entanto, técnicos responsáveis pela basílica foram categóricos. Não havia nenhuma lâmpada direcionada ao altar naquele horário, nem mesmo sistemas automáticos de iluminação que pudessem se ativar sem intervenção humana. O debate começou a ganhar contornos ainda mais amplos quando astrofísicos foram chamados a opinar. Alguns arriscaram dizer que poderia ter sido um fenômeno relacionado à refração da luz lunar, ou até mesmo a presença de poeira cósmica refletindo na atmosfera. Mas, novamente, os próprios registros climáticos e astronômicos da noite em questão não sustentavam essas hipóteses com consistência. Enquanto isso, os fiéis que estavam presentes na basílica rejeitavam qualquer tentativa de explicação técnica. Para eles, nada poderia reduzir a intensidade daquilo que sentiram no coração. Se fosse apenas um reflexo ou uma lâmpada, por que todos nós fomos tomados por uma emoção tão grande? Por que tantas pessoas choraram ao mesmo tempo, como se tivessem sido tocadas por algo divino? Questionava uma senhora que esteve ajoelhada diante do altar. Padres e teólogos entraram no debate com uma postura de equilíbrio. A Igreja Católica, historicamente, sempre adota cautela diante de supostos milagres. Não é incomum que investigações minuciosas levem anos antes de se declarar oficialmente um acontecimento como sobrenatural. Ainda assim, alguns líderes espirituais não escondiam sua emoção. Um frei franciscano, ao ser entrevistado, afirmou: milagre ou não, o fato é que milhares de pessoas saíram daqui renovadas em sua fé. E quando um evento leva tantos corações a se voltarem para Deus, já é, por si só, uma manifestação divina. Esse embate entre ciência e fé também se refletiu nas redes sociais. Comentários se dividiam entre os que buscavam racionalidade e os que reafirmavam a dimensão espiritual. Alguns usuários citavam explicações técnicas, postando links para artigos sobre fenômenos de luz. Outros respondiam com testemunhos pessoais, dizendo que sentiram algo inexplicável apenas de assistir aos vídeos. Havia até quem ironizasse, afirmando que era coisa de cinema ou efeito especial. Mas a força da emoção compartilhada pela maioria dos fiéis acabava abafando as vozes mais céticas. Além disso, psicólogos foram convidados a comentar. Alguns destacaram que experiências coletivas de emoção intensa podem potencializar sensações, levando as pessoas a interpretar o mesmo fenômeno como algo maior do que realmente é. Porém, isso levantava outra pergunta: se foi apenas uma interpretação emocional, por que tantas pessoas, de idades, origens e crenças diferentes, descreveram sentimentos semelhantes, de paz, conforto e presença espiritual? O mais curioso é que o debate nunca conseguiu dar uma resposta definitiva. Nenhum especialista conseguiu oferecer uma explicação técnica plenamente convincente. E essa ausência de clareza apenas fortaleceu, para muitos fiéis, a crença de que se tratava realmente de um sinal sobrenatural. Como dizia um dos peregrinos entrevistados, se a ciência não consegue explicar, é porque o céu quis falar por si mesmo. No fim das contas, o episódio se tornou muito mais do que um evento misterioso. Ele abriu espaço para diálogos profundos sobre a convivência entre fé e ciência, sobre os limites da razão humana e sobre a forma como cada pessoa escolhe interpretar os sinais que aparecem diante de seus olhos. Para alguns, o fenômeno foi um desafio para a racionalidade. Para outros, foi um convite para acreditar ainda mais. E, entre tantas opiniões e tentativas de explicação, a verdade é que uma coisa ninguém pode negar. O momento da luz sobre o altar mexeu com milhares de corações e deixou uma marca inesquecível na memória coletiva de quem estava presente e de quem apenas ouviu falar. Afinal, há acontecimentos que não precisam de explicação, basta senti-los.
Os dias se passaram, mas o brilho daquela luz concentrada sobre o altar de Nossa Senhora Aparecida continuava a iluminar, de forma simbólica, os corações de milhares de fiéis. O acontecimento não se dissolveu no tempo como um simples episódio curioso ou um boato passageiro. Pelo contrário, ganhou contornos de memória sagrada, sendo repetido, compartilhado e recontado em rodas de conversa, celebrações, redes sociais e até nos sermões de padres em diferentes paróquias espalhadas pelo Brasil. Peregrinos que estiveram presentes naquela noite retornaram para suas casas levando muito mais do que lembranças de uma viagem religiosa. Levavam consigo um testemunho. Muitos narravam que, depois daquele episódio, sua fé havia se fortalecido de uma forma que jamais tinham experimentado antes. Havia relatos de pessoas que, até então, estavam afastadas da igreja, mas que, ao presenciar o fenômeno ou mesmo ao assistir aos vídeos pela internet, sentiram um chamado interior para recomeçar sua caminhada espiritual. Dentro da basílica, os padres e freis perceberam rapidamente que algo havia mudado. O fluxo de visitantes aumentou consideravelmente, com pessoas querendo estar no lugar onde o fenômeno ocorreu, como se buscassem reviver aquela atmosfera misteriosa. Alguns chegavam em lágrimas, dizendo que apenas o simples ato de tocar os bancos de madeira do templo já lhes trazia uma sensação de paz. Outros entravam em silêncio absoluto, como se esperassem que, a qualquer momento, o mesmo facho de luz pudesse se repetir. Com o crescimento das visitas, pequenos grupos de oração começaram a se formar espontaneamente no altar, principalmente à noite, quando o ambiente é mais silencioso e recolhido. Pessoas acendiam velas, rezavam o terço e entoavam cânticos em honra à Virgem Aparecida, mantendo viva a lembrança do fenômeno. Para muitos, aquela experiência se tornou um marco pessoal, uma espécie de divisor de águas entre uma fé mais tímida e uma devoção renovada e profunda. Além da vivência espiritual, o fenômeno também repercutiu culturalmente. Jornalistas, cineastas e escritores se interessaram em registrar a história, seja em reportagens, documentários ou até em livros que investigavam e relatavam o mistério. Essa onda de atenção acabou atraindo mais pessoas, que iam não apenas em busca de respostas, mas também movidas pela curiosidade de ver o que tanto se comentava. As autoridades religiosas, por sua vez, tiveram que lidar com a responsabilidade de acolher os fiéis sem alimentar expectativas que pudessem se transformar em decepção. A Igreja nunca declarou oficialmente o evento como milagre, mas também não desautorizou os testemunhos. Em vez disso, reforçou o convite para que os fiéis interpretassem o fenômeno como um sinal de esperança e fé, sem deixar de lado o discernimento. Esse equilíbrio, no entanto, não impediu que o acontecimento fosse incorporado à espiritualidade popular. Muitos fiéis passaram a contar a história da luz sobre o altar como se fosse uma nova página na longa trajetória de milagres atribuídos à padroeira do Brasil. Em comunidades distantes, famílias se reuniam para rezar diante de imagem de Aparecida, recordando o episódio e pedindo graças, acreditando que o mesmo olhar misericordioso que se manifestou na basílica também poderia se manifestar em suas casas. O impacto foi tão grande que, em pouco tempo, algumas paróquias começaram a organizar vigílias especiais, chamadas de Noite da Luz de Maria, em referência ao feixe que iluminou o altar. Nessas celebrações, os fiéis acendiam velas, rezavam e pediam que Nossa Senhora iluminasse suas vidas da mesma forma que iluminou a basílica naquela noite misteriosa. Mas talvez o maior legado do fenômeno não esteja apenas nas práticas externas, mas sim no interior das pessoas. Muitos testemunhos relatavam transformações concretas, casais que decidiram reatar o relacionamento após anos de distância, jovens que encontraram força para se libertar de vícios, enfermos que, mesmo sem cura física, sentiram alívio espiritual e coragem para enfrentar o sofrimento. A luz, que durou poucos minutos no templo, continuava acesa na vida daqueles que acreditaram no sinal. Curiosamente, até mesmo alguns céticos confessaram que, embora buscassem explicações racionais, não conseguiam ignorar a força do que ocorreu. Um jornalista declarou: "Entrei na basílica esperando apenas registrar um fato curioso, mas saí de lá com um peso no peito e uma pergunta na alma: e se realmente foi um sinal do céu?" Essa dúvida, por si só,
já representavam uma abertura para o mistério. Assim, o legado desse fenômeno se solidificou, não como um ponto final, mas como um convite permanente. A luz que brilhou sobre o altar não foi apenas física, mas simbólica. Representou a clareza em meio à escuridão, a esperança em meio às dificuldades, a presença de uma mãe que cuida de seus filhos mesmo nas noites mais sombrias. Para os fiéis, aquela noite não acabou. Ela se prolonga em cada vela acesa, em cada oração murmurada e em cada coração que, ao lembrar da luz sobre o altar de Aparecida, encontra forças para continuar acreditando. A história, longe de ser esquecida, se tornou parte da devoção nacional, mais um capítulo na rica narrativa de fé que envolve a padroeira do Brasil. E talvez esse seja o verdadeiro milagre. Não o fenômeno em si, mas a forma como ele transformou vidas, reacendeu esperanças e fortaleceu a união entre milhares de pessoas que, diante do mistério, escolheram acreditar.